Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos mostrar aplicações para o uso de redes neurais, tá bem? A gente vai trabalhar um estudo de caso inicialmente. Posteriormente, a gente vai ver ainda outros casos que já são próprios do programa e estão neles como exemplo, tá bem? Então a intenção é entender melhor como as redes neurais se comportam com relação a certos aspectos e também entender o uso desse software, tá bem? O software tem nome temporário de Neural Educator. Ele tem como intuito tentar mostrar da forma mais simples possível, mais didática possível, o uso de redes neurais, tá bem? Para isso você não precisa programar, basicamente você precisa usar uma interface de usuário. E a maioria dos outros softwares que empregam redes neurais precisa da parte de programação. Então, como programação recai numa linguagem específica, a intenção é que você entenda como uma coisa funciona e não se preocupe com entender ou aprender uma nova linguagem de programação, tá bem? Isso é o ponto positivo dele. A gente vai ver dentro do software uma série de vantagens que ele tem, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, tá? Mas para que vocês consigam sentir de fato o que ele pode fazer, eu vou citar um exemplo, um estudo de caso que realmente ocorreu, tá bem? O estudo de caso consiste no seguinte: numa certa indústria, um metal de uma certa peça que era construída passava por uma série de processos. Um deles era o processo de têmpera. No processo de têmpera você tem um aquecimento e um resfriamento brusco para que você crie dureza no metal. Então é interessante que o metal tenha dureza em certas situações, tá? Posteriormente ao processo de têmpera era feito um revenimento. Revenimento é basicamente um segundo aquecimento mais gradativo a uma temperatura mais baixa para reduzir as tensões internas daquela peça que ela está para reduzir as tensões internas. Basicamente é isso, tá? Para evitar que você tenha fraturas, que o metal fique frágil, a peça fique frágil e tudo mais. Qual era o problema que ocorreu? Ocorreu o seguinte: as peças chegavam no processo de revenimento com uma dureza variável, não havia um controle nessa dureza de entrada. E a intenção é que houvesse um valor específico na dureza na saída, tá? Para isso era aplicado calor num forno por 1 hora a uma temperatura. Não se havia controle sobre que temperatura deveria ser aplicada para que você tivesse a dureza final adequada, tá? Então o problema era o seguinte: chegou a peça com a dureza que eu sei qual é o valor, mas ele nunca vai ser o mesmo. Eu preciso aplicar uma certa temperatura que eu não sei qual é, para que ele saia com a dureza específica dentro da minha faixa requerida pelo meu cliente, tá? Então esse era o problema que ocorria lá. Eles faziam meio que de olho, tinha uma tabela, às vezes ia meio no feeling, mas não tinha aquele controle rigoroso, tá? Então, esse aqui são os dados referentes ao processo. O que é que acontecia lá? No primeiro caso aqui, você tem uma dureza antes do revenimento de 38 HRC, é uma unidade específica de dureza, tá? Quando era aplicada uma temperatura de 580 graus, a peça saía com dureza de 25 HRC. Isso para uma determinada situação. E eles tinham diversas situações aqui anotadas e tabeladas. 38, se eu aplico 590, ele sai com 23. E por aí vai. Você tem uma série de dados aqui, tá? O problema é que não se conseguia achar uma lógica nessa relação, tá? Então era necessário utilizar algum método que recaísse na precisão da dureza de saída. Bom, a gente sabe que rede neural é mais do que adequada para resolver esse problema. Porque, primeiro, rede neural não requer conhecimento sobre o processo. Então, você não precisa entender o que é revenimento, o que é têmpera, para estar utilizando a rede neural. Ela vai aprender as lógicas
por trás desses números dessa tabela por si só, tá bem? Então isso é algo positivo, porque você precisa ter um conhecimento mínimo sobre o processo. É o contrário de, por exemplo, lógica fuzzy. Na lógica fuzzy, você precisa ter regras que definem um certo processo, e a gente vai ver isso posteriormente na cadeira, tá? Então, posso aplicar uma rede neural aí. O que é que eu quero e o que é que eu tenho? Primeiro, eu tenho aqui vários dados tabelados, como eu mostrei para vocês. Dureza antes do revenimento, temperatura aplicada e dureza depois do revenimento. A pergunta lá no processo era: que temperatura eu devo usar no forno para que ela saia com a dureza desejada? Seja ela 22, 23, 21, enfim. Tá? Então, você tem que pensar o seguinte: haveriam entradas e saídas numa rede neural. Entradas são as informações que você tem ou que você detém, mas a saída tem que ser um resultado calculado. Então, eu sei qual a temperatura, qual é a dureza da peça que chega no processo, porque ela pode ser medida, e eu sei a dureza que eu quero na saída, mas eu desconheço a temperatura que eu devo aplicar para obter esse resultado. Então eu posso treinar uma rede neural que receba duas informações: dureza de entrada e dureza desejada de saída, e tenha como saída a temperatura a qual eu devo aplicar, tá bem? Bom, então o próximo passo é a gente entender como o programa recebe dados. Você vai precisar demonstrar esses casos para que a rede aprenda e que ela tenha como resultado o que você quer, o que você deseja, tá bem? Mas para isso você precisa escrever um arquivo de texto no formato adequado, tá bem? Vou mostrar para vocês como é que é o formato. Você pode sair aqui e simplesmente abrir o bloco de notas ou o Notepad, certo? Peço que vocês façam isso comigo, todo mundo, tá? Abram o Notepad aí, que nada mais é do que o bloco de notas, tá? Ok? Então, como é que o software vai ler um arquivo com dados, com informações? Informações são provenientes de diversas fontes e diversas formas. O programa ele é um pouco restrito ainda como ele recebe esses dados. Então você tem que deixar ele da forma correta. Como é? Vamos lá. Num arquivo aberto no bloco de notas, o primeiro nome que tem que estar escrito é a palavra nome. Nome é referente ao nome dos dados que você quer treinar a rede, tá? Então, eu posso colocar aqui como nome revenimento, para saber que isso é específico do processo de revenimento, ok? Revenimento. Então, nome e o nome que eu desejo, tá? Depois, eu vou aqui escrever entradas, que são as entradas da minha rede, tá? E aí eu vou ter que pegar os meus valores e incluir eles, certo? Então, as entradas serão quem? Vamos lá. Como eu disse, eu vou ter que ter como entrada a minha dureza de entrada, e vou ter que ter também a minha dureza de saída. Então aqui eu tenho duas entradas para essa situação, tá? E aqui embaixo eu tenho que ter saídas. E a minha saída é a temperatura que eu quero que saia como resultado da rede, tá bem? No caso, 580, ok? Por que eu estou digitando as vírgulas no fim? O programa se baseia na língua inglesa, então ponto é o separador de casa decimal
e vírgula é o separador de valores. Então aqui eu tenho o valor 39, posteriormente eu tenho o próximo caso, que seria 38. E o segundo valor de entrada seria a dureza 23, e a saída para isso seria a temperatura de 590. Estão entendendo a estrutura da coisa? Pronto. Então agora é só trabalho braçal. Todo mundo digitando todos os valores que tem aí, tá bem? Então, pessoal, concluí a parte de digitação aqui, tá bem? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casos, tá? Então você conta se tudo tá ok, se você tem 11 entradas e 11 saídas. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, meu arquivo está ok. Verifique se o de vocês está assim. Pronto? Não? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Infelizmente eu não posso aumentar mais. Ó, rapidinho, só um instante. Ó, então, eu vou colocar de novo, só um instante. Se vocês fizerem tudo certo, então o arquivo tem que ser dessa forma, tá? Tem que estar digitado assim. Nome, você dá o nome que você quiser. Ali eu escolhi dados didáticos, tá? Entradas e saídas. Separei tudo por vírgula e tudo ok, tá? A última coisa que você tem que fazer é o seguinte. O arquivo, ele tem que ser salvo no formato .csv. O programa só lê .csv, tá bem? Como é que você faz isso? Se você for lá no bloco de notas, você pode vir aqui e salvar como, em vez de botar aqui, ó, .txt, você bota aqui todos os arquivos e aí você dá um nome a ele e salva, por exemplo, na área de trabalho. Aqui eu vou colocar revenimento.csv. Isso é importantíssimo. Sem a extensão .csv o programa não reconhece, tá bem? Revenimento.csv. E aí eu salvo, tá bem? Uma vez salvo, o programa, o arquivo deve parecer assim, ó, porque CSV é um formato que também é utilizado no Excel, ok? Então, normalmente ele tem esse desenhozinho. Se não tiver, é porque o seu computador está acostumado a abrir o .csv com algum outro programa, tá bem? Mas isso não é problema. Então, a última coisa que eu peço que vocês tenham atenção
é que não pode haver linhas vazias no fim do programa. Você não pode chegar aqui no fim de saídas e dar um Enter. Se você fizer isso, o programa não vai reconhecer as saídas de forma correta. Então não faça isso. Ele tem que ter estritamente esse formato, tá bem?